Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio, boa noite. O Camilo teve várias incursões na área e o time por muitas vezes tocou a bola, mas também abusou da ligação direta. Como explicar comportamentos tão distintos? Boa noite. A gente sempre procura trabalhar para propor o jogo, para ter uma qualidade de toque de bola. Os jogadores têm a qualidade suficiente para isso, mas muitas vezes, até em função do jogo um pouco mais pesado, por conta do gramado e a pressão que o adversário possa fazer em determinados momentos, isso aí fica mais difícil. Eu procuro passar a liberdade e a vontade de que eles saiam tocando, que eles tenham toque de bola, seja produtivo nesse sentido, mas também tem um plano B que é a bola longa, porque a gente estava com 2 jogadores rápidos, mais o Peixoto que sabe fazer bem o pivô, então trabalhar das duas situações. Muitas vezes a gente exagera demais por conta de precisar de uma movimentação, um entendimento um pouco melhor para fazer o jogo mais apoiado. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Fábio, boa noite. Com um novo empate em confronto direto na luta pelo acesso, chegou o momento de admitir de forma oficial ao torcedor que a Ponte Preta precisa iniciar o planejamento para o Paulistão e parar de falar em acesso na Série B? Eu acho que a gente, paralelo ao campeonato, a gente está sempre buscando planejar a próxima temporada, que já, por conta da pandemia, já se iniciou nesse ano. Isso daí uma coisa não exclui a outra. Eu procuro falar sempre que eu não penso no acesso, porque sempre a gente tem muitos concorrentes, né? A gente deixou de somar pontos importantes e é muito difícil você reverter esse quadro faltando poucas partidas, porque o segundo turno sempre é mais duro do que o primeiro e as últimas rodadas é muito mais difícil, porque está todo mundo brigando por alguma coisa, está brigando por acesso, está brigando contra o descenso. Então, é sempre jogos muito mais disputados, né? Eu procuro sempre focar na partida. Infelizmente, a gente sai muito descontente com o resultado, porque a gente trabalha sempre pela vitória. Mas independente da sequência da tabela, o que o campeonato nos vai mostrar na sequência, a gente tem uma competição com nós mesmos, com nossa luta de melhora do caráter dos jogadores em entregar sempre o melhor, né? Não abaixar a cabeça. Independente se o campeonato mostra que vai ser cada vez mais difícil o acesso. Marcos Ceroni, Ponte News. Ele inicia com um comentário. Boa noite, Fábio. O time voltou desligado do jogo na segunda etapa. No lance do gol de empate ficou nítido, os jogadores ficaram olhando e ninguém combateu. Aí ele pergunta, como você viu este lance e o lance do segundo gol que houve falha também, segundo ele. E ele opina na sequência que assim fica complicado vencer porque o time encontra dificuldade em fazer gol e toma com facilidade. Pergunta se o sonho acabou do acesso. Eu acho assim que no lance do primeiro gol, muitos jogadores próximos à bola e um pouquinho mais de atitude para diminuir e tentar combater a finalização do adversário. Às vezes você está um jogador, não tenha dúvida, a fração de segundo ali por ter mais companheiros próximos, parece que um deixa para o outro e acaba hesitando na fração de segundo e acaba deixando o espaço que o adversário precisa para concluir, né? A gente não esconde as falhas que a gente tem de maneira nenhuma. Isso daí é uma cobrança interna nossa. Óbvio que a gente revê as partidas, a gente trabalha em função dos nossos erros, né? Como eu falo, às vezes para a gente fazer o gol a gente tem que lutar bastante e às vezes quando a gente toma não é tão simples assim à primeira vista, né? Tem que acontecer algumas situações para a gente melhorar nesse sentido. Gustavo Biano, EPTV. Fábio, por que você acha que o time baixou tanto a marcação depois de fazer o primeiro gol? Não, assim, o time normalmente que faz o gol, ele tende a baixar involuntariamente a marcação, né? Eu acho que a gente tem mostrado essa característica que é desnecessária, a gente tenta corrigir isso, mas isso é da oscilação dos volumes da partida, porque quando você faz um gol, o adversário tenta responder, tenta aumentar a pressão, aumentar a intensidade em cima da gente, e isso faz com que a gente tende a baixar um pouco para suportar a pressão. Como a gente ainda está no início do trabalho, a gente tem que ir ajustando aos poucos, porque isso não é um comportamento ideal, né? O ideal é que continue marcando da mesma maneira e procure ter a bola mais, mesmo com a vantagem,
Isso daí é uma cobrança que a gente faz com eles, mas eles também fazem entre eles. A hora que a gente se defende, ok, mas quando retoma a bola também procurar cansar o adversário, ter mais a posse de bola para procurar também desgastar o adversário e achar os espaços para chegar ao gol. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, com as alterações feitas, acredito que o time ficou, de certa forma, desorganizado no sistema defensivo. Gostaria que explicasse os motivos das substituições, em especial a última, que você tinha 2 homens de velocidade no banco e optou por colocar mais um volante, o Neto Moura. Não, a entrada do Neto Moura foi em função da entrada a saída do Apodi e a entrada do Dauan como lateral, né? Todo mundo sabe, a gente deixa o meu abraço para a família do Léo Pereira, que perdeu a avó. Então a gente não tinha um lateral de ofício no banco de reservas e já estava combinado com o Dauan que ele iria fazer a função em caso de necessidade. Então não caberia um jogador de velocidade nesse momento do jogo, porque a função era do Apodi e eu precisava compor o meio de campo, não a extrema. As outras substituições eu procuro analisar pela característica do jogo. Então um jogo um pouco mais de físico, né, por conta do campo pesado. O nosso campo estava um pouco encharcado, e isso daí torna o jogo um pouco mais lento. Muitas vezes a gente estava escorregando, a bola fica um pouco mais lisa, ela sobra um pouco mais pela frente. Então a entrada, por exemplo, do Orobó nesse sentido foi já planejado, inclusive já estava planejado desde o último jogo que a gente treinou. Era para a gente ter essa inversão em cima do lateral esquerdo, porque ele é um jogador que sabe fazer essa função, fez várias vezes no Fortaleza. Eu tive a oportunidade de, na contratação, conversar com o Rogério Ceni a respeito disso, ele fez e fez bem. Então a gente já havia treinado um pouco ele nessa função, já tinha planejado, porque por ele ser um jogador alto e normalmente o lateral esquerdo tem dificuldade na cobertura da jogada aérea, essa era uma jogada que a gente pretendia chegar ao gol e deu certo também, né? Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fábio, boa noite. Você adotou uma estratégia bem parecida do jogo contra o Guarani, com um adversário com maior posse de bola e usando a velocidade para chegar ao gol. Mais uma vez a Ponte conseguiu fazer, mas acabou sofrendo novamente gols por falta de atenção. De que forma não assimilar essa falta de atenção com os problemas que a equipe enfrenta fora das 4 linhas? A gente procura blindar todo o elenco com relação a todos os problemas que a equipe possa estar sofrendo do externo, né? Mas isso daí fica até a hora que o juiz apita, porque a hora que o juiz apita, os jogadores têm que estar focados, têm que estar ligados, porque não tem desculpa, não tem perdão quando a gente falha. A gente vê que quando a gente tem um vacilo, o adversário consegue fazer o gol, a gente está pagando um preço caro por conta de desatenção, né? A gente às vezes sofre o gol muito rápido, a gente não consegue nem assimilar ainda o jogo em vantagem, a gente acaba tomando e aí tem que correr dobrado, aumentar todinho de novo a intensidade para conseguir chegar ao gol de novo, porque em fração de segundo o adversário está conseguindo chegar ao nosso gol e empatar, ou às vezes até sair na frente. Fernando César, Esportes Online. Fábio, boa noite. Você utilizou a mesma estratégia do derby, dando a posse de bola para o adversário e tentando sair nos contra-ataques. Você acha que deu certo esse esquema e por que a Ponte não ganhou o jogo? Na verdade, a gente vai se adaptando durante a partida, né? Porque o esperado era que, por conta do jeito do Cuiabá jogar, da estrutura da equipe, pela qualidade dos seus jogadores, a gente tinha uma maneira de marcar que não era exatamente essa de baixar tanto a linha e esperar o erro do adversário para o contra-ataque, né? A história da partida foi transformando o jogo nesse sentido, mas o planejamento é sempre feito para a gente ter a bola, independente do adversário, o planejamento é para a gente ter a bola. É óbvio que conforme o adversário vai impondo dificuldades, a gente vai tentando se adaptar, vai tentando criar soluções para conseguir chegar. Não existe uma maneira certa, uma maneira errada. Eu acho que a maneira certa é aquela que faz a gente ganhar, né? Infelizmente, hoje a vitória escapou das nossas mãos e poderia ter sido diferente. Tivemos chances, né, assim como o adversário, mais uma vez. A gente poderia ter matado o jogo e aí estaria tudo certo.
Rony Romanini, Rádio Central. Boa noite, Fábio. A Ponte Preta chegou ao 11º jogo seguido sendo vazada. Hoje, no lance do primeiro gol e em alguns outros momentos, ficou nítido o nervosismo, uma afobação dos atletas, tirando as bolas mais na raça e na vontade. Claro que todos os jogadores participam do sistema defensivo, mas dá para acreditar a instabilidade da defesa, a posição que a Ponte ocupa no campeonato, agora ainda mais distante do acesso? Eu acho que assim, a vontade dos jogadores em melhorar a Ponte na tábua de classificação, isso às vezes gera uma ansiedade, uma vontade exagerada de fazer as coisas, e por vezes a tomada de decisão fica complicada. Eu acho que o jogador tem que estar tranquilo, tá no momento de concentração ótimo para que possa render o melhor futebol. E às vezes pela própria caminhada da partida isso fica difícil, o adversário pressiona e às vezes a gente acaba simplificando aí, indo mais na base da força, da vontade, porque a partida é assim, né? Quando a gente não consegue fazer o jogo que a gente espera com um toque de bola, no mínimo a gente tem que se dedicar dobrado para conseguir compensar na base da energia e da força. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Fábio, boa noite. Como foi a conversa com os jogadores nos últimos dias em relação ao atraso nos pagamentos? É algo que incomoda a todos no clube? Isso daí é um assunto que a diretoria tá tratando sempre de uma forma muito clara, muito transparente, né? A Ponte Preta não tem o privilégio de passar por esses problemas sozinha, a maioria do futebol brasileiro está nesse sentido, e a gente caminha sempre junto, conversando, apoiando uns aos outros, porque a solução passa sempre por aqui, não tem ninguém que vai chegar com uma fórmula mágica. A gente está batalhando, a diretoria está fazendo o seu esforço para conseguir resolver os problemas, e os jogadores também. Passa também pelo campo. O campo estando bem, melhora para todo mundo. Última pergunta. Nos últimos 5 jogos, a Ponte saiu na frente em 4 e venceu no que saiu atrás. Antes, na maioria dos jogos, o time tomava gol e depois ia para cima. O que tornou possível essa mudança e como transformá-la em mais vitórias? É o equilíbrio que a gente está buscando, né? A gente tinha que correr dobrado quando a gente sofreu o gol, né? A gente tinha que correr atrás do resultado, isso daí gera um desconforto muito grande. Eu lembro bem, há umas 6, 7 partidas atrás, aí eu vim aqui falar que isso daí não era o ideal e que a gente buscava melhorar isso, e realmente melhorou. Acho que a gente está tomando o gol muito cedo, né? A gente não está conseguindo nem administrar a partida e estamos sofrendo o gol de empate muitas vezes. Então isso daí acaba que gera um abatimento, né? Isso é normal, o jogador acaba de fazer um gol, está querendo administrar o jogo, está querendo voltar ao campo ofensivo e acaba sofrendo gol, e isso daí gera uma decepção. Isso aí, o abalo emocional, isso daí é normal, né? A gente sente, só que tem que se recuperar, parar de tomar os gols, né? Melhorar todo o sistema defensivo, que eu costumo dizer que não é só a primeira linha, os laterais e os zagueiros que fazem parte disso. Muitas vezes a falha começa lá na frente, no centroavante ou no extremo, no meio que está por dentro, que pressiona errado. Então são todos precisam melhorar para que a gente pare de sofrer esses gols na sequência, porque se a gente conseguir segurar um pouco mais o resultado, o adversário vai se expor mais, e aí a gente vai conseguir contra-ataques e quem sabe alargar o placar. Os últimos 2 jogos aí a gente tinha esse pensamento, a pena foi tomar um gol tão rápido como foi no derby, como foi agora.